base para o início dessa pregação é Mateus capítulo 26, o verso 40, que diz assim: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? O título dessa mensagem é: posso contar com você? Jesus pode contar com você? E para reflexão, Jesus conta com todos nós, e que sejamos sempre vigilantes para as adversidades da vida, né? Que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas como exemplo, né, que ele venceu a morte, né, assim todo caminho de cruz nos leva também a algum sacrifício, e assim como Jesus o fez, né, se nós somos discípulos deles, assim o faremos. É um pouco difícil ouvir isso, mas o Evangelho de cruz leva a cruz, de alguma forma. Então, na introdução, essa narrativa conta a história de Jesus no Getsemane, é um lugar situado no Monte das Oliveiras, né? Interessante que os 4 evangelhos falam a respeito dele, e os 4 evangelhos um complementa o outro, porque um dá um detalhe a mais a respeito do outro. Então, o Getsemane, né, se encontra no Monte das Oliveiras, e era um lugar como se fosse um jardim cheio de árvores, e era um local que Jesus acostumava já levar os discípulos para a oração. Então era um lugar em que Jesus sentia muito bem. E assim Jesus chama 3 dos seus discípulos. E interessante que Jesus, entre os 12, ele tem uma prioridade, um amor, assim, um aconchego grande com Pedro, Tiago e João. E são esses que ele chama para um particular. Ele pede para que eles vão um pouquinho além, aonde os outros discípulos se encontravam. E ali Jesus diz, né, para eles: ficai aqui, vigiai comigo. E Jesus começa a contar aquilo que ele iria sofrer. Interessante que Jesus, ele sofreu por antecedência, porque ele sentiu a dor que ele iria sentir, né? Então, o verso 37, né, Jesus escolhe os seus amigos mais íntimos, como eu disse, né, para poder compartilhar essa dor. Então, quantas vezes nós confiamos num amigo e contamos coisas tão íntimas, e às vezes eles vai nos expõe, né, conta para outros, e acaba não sendo mais um segredo, né? E Jesus confia-nos a uma obra específica. Nós temos que nos deixarmos o sono da desesperança e da falta de fé e das incertezas, porque o sono aqui pode simbolizar várias coisas, né? O cansaço de esperar tanto tempo. Eu não sei quantas horas Jesus, a Bíblia diz que em 1 hora, Jesus disse: pense, poxa, nem 1 hora vocês pudessem velar comigo. Mas a narrativa não conta o momento certo, o tempo certo que Jesus ficou ali orando. Mas ele esperava que os seus discípulos, né, pelo menos aqueles mais achegados, estivessem vigiando. Vigiando, né, em 2 aspectos. Pode ser em vigiar os malfeitores que poderiam chegar a qualquer momento, a qualquer instante, ou vigiar condoendo com Jesus a dor que ele estava sofrendo. Aí eu coloquei: mantenha-se acordado na vida espiritual, pois o que há de vir virá e não falhará. Estejamos vigilantes, pois à meia-noite o noivo vem. Então Jesus, né, todas as suas parábolas e as advertências, né, estão se cumprindo e irá se cumprir. No versículo 38, Jesus disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus sentiu a dor, o sofrimento, o pavor da morte naquele momento. E ele não queria ficar sozinho, pois também ele se sentia desprotegido. O outro relato se encontra em Mateus capítulo 27, 46, quando Jesus estava no Calvário.
Ele se sentiu tão só, que ele gritou ao Pai: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que eu estou sozinho neste momento tão difícil? E assim como Jesus, nós também às vezes nos sentimos crucificados. No momento em que mais precisamos, não tem ninguém a nos acolher. Até Deus se cala, entre aspas, e não ouvimos voz nenhuma. Queremos respostas e não temos. Jesus não foi diferente. Ele sofreu essa solidão. Ele sofreu essa solidão. E o próprio Jesus se sentiu deprimido, a ponto de suar gotas de sangue. A ciência diz que o suar em gotas de sangue é uma depressão tão forte, que a pessoa começa em seus poros suar sangue. Ele começa, é bem provável a plaqueta e a hemoglobina cair, que torna-se assim um sangue fluido. Então a pessoa começa a suar sangue, em detrimento do desespero, da angústia, porque Jesus sentia a angústia da morte. E qual seria a nossa reação se soubéssemos a pouco instante se nós iríamos morrer? Como seria se nós estivéssemos agora condenados à morte? Se tivesse um veredito: você vai morrer daqui a poucos minutos. Qual seria o nosso desespero? Nós queríamos pessoas perto de nós ou queríamos estar sozinhos? Mas também o que adiantaria se todo mundo estivesse perto de nós e não podia fazer nada? Não iria poder fazer nada a respeito da nossa vida. E interessante que Jesus foi consolado por um anjo. Hoje o Espírito Santo de Deus é o nosso consolador. Aleluia. É aquele que consola nós nos momentos mais difíceis. No momento de suar sangue, Jesus é aquele que consola os nossos corações. O verso 39. Jesus orando, roga ao Pai que lhe dê forças para não desistir. E por um instante, Jesus desiste. Por um instante, Jesus desiste. Pai, toma de mim esse cálice. Pai, eu não quero sofrer. Pai, eu já estou antecedendo a minha dor, eu já estou sofrendo no antemão. Mas aí ele olhou e viu um povo que ainda iria o adorar. Você, eu, nós. E ele falou assim: não seja feita a minha vontade, porque a minha vontade era sair correndo e sair da cruz do Calvário, mas não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. E Jesus, ele não desistiu. Quantas vezes nós queremos desistir dos nossos sonhos e propósitos, e quando não mais há força para clamar, Jesus disse: a minha graça te basta. Este favor não merecido sentiu a dor ainda sem tê-la. Jesus sofreu por antecedência para justificar a nossa salvação. Jesus pode contar com você? Jesus pode contar conosco? Porque nós podemos contar com Ele. E o versículo 41 diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então que busquemos essa força a cada instante, a cada dia, porque verdadeiramente o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu agradeço a oportunidade.